Em nosso estudo de hoje está na segunda carta aos Coríntios. Paulo fala o seguinte: pois nós somos um santuário do Deus vivo, no capítulo 6, versículo 16. E Emmanuel comenta na lição 138 do livro Vinha de Luz: iluminemos o santuário. O esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé. Enquanto dispõem da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotário leve e irônico. Ao apagar das luzes terrestres, porém inabilitados à movimentação do corpo da fantasia, revolta-se contra a divindade e precipitam-se em abismo de desrespeito, desespero. São companheiros e vigilantes que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado, absorvido pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, transformaram esperanças em ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno quando a criatura obcecada pelas ilusões do plano físico perde a faculdade de escutar. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. E pouco a pouco o Filho de Deus encarnado na terra de rico em ideais humanos e realizações transitórias passa a condição de mendigo de luz e paz na velhice e na morte. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada à obscura descoberta dos valores que lhe são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesmo para o reencontro sublime com a divindade. Então, o chamamento de Emmanuel para a gente hoje, né? Iluminemos o santuário. Eu aproveito uma frase que Paulo diz que nós somos o santuário do Deus vivo, e vem chamar a atenção, em primeiro lugar, para uma coisa que a gente tem dificuldade de compreender isso, mas ele diz para a gente que a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. A gente vai ter uma compreensão melhor se a gente conseguir enxergar além dessa vida, porque se a gente ficar preso a esse corpo físico, essa experiência que eu estou tendo agora na matéria, realmente esse primeiro parágrafo ele fica um parágrafo mentiroso, né? Porque a gente percebe que não são todas as oportunidades, não, porque a gente está vivendo gêneros de prova. O que é isso? Tem gente que, por algum motivo, nesse momento, precisa passar pela prova da riqueza, outros precisam passar pela prova da miséria, outros precisam passar pela prova da beleza física, que atrai, outros precisam passar pela prova da solidão para poder desenvolver alguns atributos do espírito. Então o que acontece? A gente vai passando por experiências, mas ele garante para a gente, e o que é verdade, segundo os espíritos, não só ele, que a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. O problema todo é que a gente, como diz aqui no texto, a gente durante algum tempo, enquanto a gente está na saúde, na plenitude aqui da virilidade, da vida física, o que a gente faz? A gente perde muito tempo, a gente se entrega aos interesses inferiores, a gente perde muito tempo nessa encarnação, nessa experiência que a gente tem, e ao invés de buscar aquilo que serve mesmo para a eternidade, que são as conquistas do espírito. E é interessante que quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita, tem um texto na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos meus preferidos, mas ele fala o homem do mundo. Ele fala, gente, quando a gente ensina o Evangelho para vocês, a gente não está querendo de vocês uma vida mística, né, separada de tudo, nada disso. Ele usa esse termo assim, ó, você tem todo o direito de viver os prazeres da geração de vocês, tomando o cuidado, sim, de tendo a gratidão a Deus o tempo todo, de não ferir as pessoas e de principalmente entender que nós somos espíritos imortais e a qualquer momento a gente pode estar sendo convidado a se retirar dessa vida, ou de repente entrar num quadro de provação muito diferente da que a gente se encontra hoje. É o que acontece quando de repente vem uma enfermidade física, então perda de entes queridos que estavam servindo como arrimo de família para a gente, que nos ajudava, nos sustentava, alguma coisa que vai colocar a gente à prova. Então a gente tem colocando isso na cabeça, que a gente pode viver sim
esses momentos, eu não preciso ser aquela pessoa que vou me distanciar de todos, é só questão da gente se organizar para buscar iluminar o nosso santuário interno, buscar luz para a gente. Como é que se busca luz para a gente? Se busca luz principalmente através da inteligência, dos estudos que a gente faz, e quando a gente começa a fazer diferença na vida das pessoas, a gente vai conhecendo esse lado da moralidade, esse lado do sentimento. Então, o que acende a luz na gente, num primeiro lugar, vai ser a inteligência, mas o que vai fazer a diferença mesmo vai ser o nosso sentimento, principalmente. Pensamento, depois sentimento. O sentimento é que vai dar toda a qualidade, e uma vez até um companheiro usou essa comparação, que é uma comparação muito válida, né? É como se o pensamento fosse o quadro e o sentimento fosse a moldura, porque às vezes a moldura estraga o quadro, às vezes o quadro é lindo e a moldura estraga. Né? Mas quando o sentimento é nobre, é vivo, é real, é um sentimento de amor, o que está no meio da pintura acaba tomando um diferencial. Né? A gente vê às vezes pessoas que são desprovidas nessa encarnação de belezas físicas, mas a beleza do olhar, a beleza das palavras e das atitudes são belezas que são inconfundíveis e são as belezas que são eternas, porque esse corpo aqui é passageiro. Daqui a pouco esse corpo vai voltar para a matéria, o que eu sou de verdade, né? Quando o espírito ainda não se desenvolveu, ele pode ter corpos bonitos como corpos desprovidos de beleza física, e na verdade vai ser a mesma coisa, porque o que tem por dentro ainda não sabe valorizar o que está por fora. E o convite que ele vai fazendo para a gente, né? Olha, enquanto a gente dispõe de saúde, de tesouro, das possibilidades humanas, a gente faz anedotário, leve irônico, mas quando está ficando velho, o que acontece? Se revolta contra a divindade por não poder fazer mais o que fazia antes. Né? Ele vem falar aqui para a gente, né? Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno, quando a criatura obcecada pelas ilusões do plano físico perde a faculdade de escutar. A gente vai perceber que às vezes a providência faz até isso com a gente, né? Tira a gente a faculdade de escutar, tira a gente a faculdade de ver, e tudo conspirando para o nosso bem, tudo para nos ajudar. Porque muitas das vezes a cegueira dos olhos acaba sendo a lucidez do coração, a lucidez do espírito. Então a gente vai começar a pensar o seguinte, ó, tudo que eu estou vivendo nesse mundo está sendo oportunidades que estão sendo me dadas. Oportunidades vão e vêm, mas enquanto elas estão aqui ao nosso dispor, para a gente não ficar sofrendo com aquele pensamento de que a oportunidade veio e eu, por imprudência minha, por negligência minha, eu acabei não aproveitando. Vamos procurar observar todos os momentos, esses momentos que a gente tem em família, né? E que daqui a pouco as pessoas desencarnam e a gente nunca mais vai ter esse momento em família. A gente faz a comparação com, daqui a pouco a gente perde a saúde do corpo físico também e não vai ter oportunidade de interação nem de estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Quando ao contrário, quando a gente começa a colocar nossas energias realmente para construir alguma coisa que é edificante, a gente vai ganhando as moratórias, a gente vai ganhando bônus, né, como as pessoas falam. Então alguns malefícios que deveriam já ter acontecido, de repente segura um pouco, não acontece agora. E eu me lembro de uma frase marcante de Chico Xavier, que ele dizia que quando a providência divina ela se apresenta para a gente, para nos cobrar dos débitos que a gente tem do passado, se ela nos encontrar trabalhando, se ela nos encontrar fazendo alguma coisa de útil, ela dá mais um tempo para a gente e, dependendo de como for, a gente vai diminuindo o débito, né? Mesmo que não diminua totalmente, quando tiver que passar por uma determinada situação, a gente já não vai passar com aquele rigor todo de uma prova, de uma expiação mais grave, não vai passar por isso tudo. Então, vale a pena a gente começar, a partir de hoje, a pensar assim, o que eu tenho feito para iluminar o meu santuário? A gente vai pensar, pensamentos, o que eu estou trazendo para o meu estudo, sentimentos, como eu estou sentindo com relação a todo esse meio que eu vivo, como é que andam as minhas emoções também, e também como é que anda a minha sintonia com Deus e com os bons espíritos através do exercício de meditação, através do exercício da oração principalmente. É a receita que a gente tem, né? E é a receita que a gente vai procurando trabalhar, sendo reforçado o tempo todo por textos como esse do Emmanuel, que a gente agradece do fundo do coração. Então fica aí a mensagem para a gente roga a Jesus que possa estar nos amparando hoje e sempre, que a gente possa estar seguindo para frente e para o alto sempre.